Né, do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 em diante. Onde Paulo ora pelos crentes, é o tema, é o título que a Sociedade Bíblica deu a esse texto. Efésios 1, de 15 a 23. A palavra de Deus diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui. Senhor nosso Deus, nessa tarde, ó Deus, Tu colocaste no meu coração uma palavra que me surpreendeu. Quantas vezes, ó Deus, eu já tenho lido esse mesmo texto, mas eu acredito que a palavra, Senhor, que Tu me deste, tem renovado a minha fé, a minha esperança e a minha alegria em Cristo Jesus. E eu peço, Pai, que nessa noite, essa palavra faça o mesmo do coração da Tua igreja, Pai. Quando estamos encerrando essa semana, essa segunda semana do projeto de vida, fala conosco, ó Pai, acende-nos a chama da fé, da esperança e da alegria de Jesus em nossos corações, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Eu quero nessa noite falar sobre a esperança do nosso chamamento, a esperança que Paulo está dizendo aqui a respeito do chamado que todo cristão tem, quando um dia ouviu falar de Jesus e a palavra de Deus pela primeira vez entrou no seu coração. Muitos cristãos, queridos, têm esmorecido na fé, e nós vivemos um tempo de esmorecimento na fé, porque simplesmente perderam a visão a respeito do seu chamamento em Cristo Jesus. Ou seja, acharam que o sonho acabou, como aqueles discípulos que estavam caminho da cidade de Emaús. Eles acharam que tudo havia se perdido, que não havia mais jeito, e eles estavam ali falando das suas tristezas e das suas frustrações, quando Jesus se aproximou deles, e eles nem perceberam que era Jesus que estava entre eles. Há muitos cristãos hoje, queridos, cujos corações, obscurecidos pelo pecado, não conseguem enxergar quem são, quem os chamou e qual é a sua esperança em Cristo Jesus. Eu vejo cristãos que por poucas vezes estão desistindo de caminhar com Deus porque perderam essa visão. E eu posso dizer à igreja que uma das estratégias do diabo para derrotar os cristãos, ou seja, o povo de Deus, e fazer com que eles desistam, é roubar-lhes a visão da eternidade. E eu quero nessa noite chamar a sua atenção para essa palavrinha importante demais nas nossas vidas, a nossa eternidade com Deus. E
Por isso, a teologia da prosperidade hoje é uma das ferramentas que o diabo mais tem usado para tirar do cristão a visão da eternidade. Porque na teologia da prosperidade não há visão de eternidade, só há visão do agora, do momento que estamos vivendo. Só há visão das coisas temporais, das coisas que um dia vão passar. E a teologia da prosperidade, ela também escancara as portas para uma coisa muito perigosa, que é a idolatria e o sincretismo. Às vezes, querido, eu não sei se você já se fez essa pergunta, você já deve ter feito essa pergunta a Deus e a você mesmo. Senhor, por que aquele povo de Israel era um povo de coração tão duro? Porque se eu estivesse lá, no dia em que as pragas caíram sobre o Egito, e nenhuma delas sequer atingiram o povo de Israel, eu nunca mais duvidaria do teu poder na minha vida. Se eu estivesse lá no dia em que o mar se abriu, e eu passasse no meio do mar, a pé enxuto, e visse depois o exército de Faraó ser dizimado quando o mar se fechou, eu nunca mais duvidaria. E aconteceu o mesmo com a água que brotou da rocha, e aconteceu o mesmo com o maná que caía todos os dias, e aconteceu o mesmo com a carne que eles comeram em pleno deserto, e aconteceu o mesmo com a nuvem que os seguia de noite, com a coluna de fogo que os aquecia e iluminava a noite. E aí você diz assim, meu Deus, que povo de coração duro. Como que esse povo se desviou de tal maneira que passaram a adorar outros deuses, como Mamon, deus do dinheiro, Moloque, uma entidade terrível que exigia a vida dos filhos de Israel em sacrifício. Como que eles foram adorar e servir a Baal, deuses dos povos que estavam ali ao seu redor? Como que eles foram servir a Dagon? Por que isso aconteceu, queridos? Além da influência de outras entidades malignas que agiam naquela época e os induziam à vida de promiscuidade sexual, como a Diana, deusa dos Efésios, que era uma entidade maligna que incentivava as mulheres a prostituírem o seu próprio corpo. E também outras entidades como Baal Peor, que era uma, vamos dizer assim, uma variação do deus Baal, mas diretamente ligado só à área sexual, e que fazia com que os seus adoradores se pervertessem sexualmente de todas as formas, de todas as maneiras. Aí você diz assim, meu Deus, por que esse povo fez isso? Irmãos, e será que hoje os cristãos estão fazendo diferente disso? O que a gente vê hoje, queridos, com a falta de visão da eternidade, de esperança, é mais ou menos muito parecido com tudo isso. Porque eu encontro hoje alguns cristãos que não estão adorando a Deus, estão adorando a um ídolo que eles criaram dentro de si, que precisa fazer tudo o que eles querem, porque se esse ídolo não fizer, ele não é Deus. Este foi o mesmo caminho que eles seguiram e que hoje muitos estão seguindo. Sabe por quê? Porque esses deuses prometiam o quê? Por que um israelita, né? Por que um filho de Abraão, herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão, sairia para adorar um ídolo desse? Como que isso ia acontecer? Era simples. Um amigo numa conversa dizia assim, você está passando por luta? Estou. Você está passando alguma dificuldade? Estou. E aí? E Jeová não está resolvendo o teu problema? Olha, eu tenho orado já há bastante tempo, mas as coisas ainda não aconteceram. Pois é, rapaz, nem te conto. Semana passada, eu fui convidado por um amigo meu a ir lá, na reunião do Baal, sabe? E chegando lá, olha, rapaz, eles fizeram lá uns negócios, a cerimônia deles é um pouco diferente, mas você sabe que o meu amigo voltou de lá com o problema dele resolvido?
Ele estava com um problema financeiro, foi resolvido. Ele estava com um problema lá de enfermidade, foi resolvido. Ah, é? Ah, então quer dizer que Baal responde mais rápido? É, rapaz, ó, Baal é rápido, hein? E aí ele vai na reunião seguinte, no dia seguinte, e ele diz assim, não, mas eu não vou deixar Jeová, não. É porque eu estou passando uma luta agora, e eu preciso resolver esse problema. Mas eu não estou deixando o Deus de Israel, não. Continuo sendo israelita. Continuo indo no templo. Eu vou continuar sacrificando lá no templo pelo perdão dos meus pecados. Mas, né, na hora de resolver um problema mais rápido, tem um Deus aí chamado Baal, que parece que resolve mais rápido. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma situação que poderíamos chamar de baalização da igreja, baalização da fé. Vivemos uma situação hoje assim, onde as pessoas começaram a adorar mais as coisas e ao suprimento das suas necessidades do que propriamente a Deus. Há muitos cristãos hoje que pensam que estão adorando a Deus, estão adorando a Baal, estão adorando a Mamon, estão adorando a deusa Diana dos Efésios, que fazia com que as mulheres vivessem de forma a adulterar, prostituir e a macular o seu próprio corpo através de uma vida sexual totalmente fora dos padrões da vontade de Deus. E hoje, irmãos, a gente olha para dentro do povo chamado de Deus, né? E a gente vê irmãs que não sabem nem se vestir para ir à casa do Senhor. Se essa é a roupa que ela usa para ir à igreja, eu não quero saber qual é a roupa que ela usa para o trabalho. Se essa é a roupa que ela usa para ir à igreja, eu não quero saber qual é a roupa que ela usa para o passeio. E o que a gente vê hoje, queridos, é uma baalização da fé. Por que isso está acontecendo novamente? Irmãos, se você reparar, estuda a história. Estuda a história, estuda a palavra de Deus, que você vai entender que tudo isso é cíclico. Houve períodos em que o povo de Israel estava diretamente ligado ao Senhor. Quando eles passaram por lutas, por provações, toda a nação, naqueles momentos em que eles foram resgatados pelo Senhor, eles se converteram, eles se quebrantaram e Deus sarou a nação. E havia ali naquele momento um rei e um sacerdote que também propiciaram que o povo retornasse para o Senhor. E as coisas ficavam bem. Mas logo depois vinha uma geração que começava a se esquecer de quem era Deus. Povo de Deus, os nossos filhos e os nossos netos não podem esquecer quem é Deus. E você sabe quem tem? Quem eles têm para lembrá-los disso? Eu não vou dizer adivinha quem, porque adivinhar é pecado. Irmãos, ele só tem nós. Ele só tem os seus pais e os seus avós para lembrar-lhes quem é o Deus a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos adorando. Ele só tem a nós. Satanás tem tentado, querido, de diversas maneiras. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas. Está em Efésios, volte algumas páginas, e vá ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o versículo é o 34. Lucas 21, 34. Olha como é que funciona a estratégia do maligno. Jesus estava dizendo isso aos discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique o quê? Sobrecarregado, queridos. Lembra que eu falei desde domingo sobre o nosso coração, de tudo que tens a guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida? Pois é, Jesus está dizendo aqui aos discípulos: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da quê? Da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço.
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, fazendo o que estamos fazendo essa semana, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Acautelai-vos com as coisas que contaminam, que bloqueiam, que entopem o nosso coração, a ponto de nós nos sentirmos sobrecarregados das consequências das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Querido, muitos cristãos estão percebendo que o seu coração, aliás, não estão percebendo que o seu coração está se tornando sobrecarregado e endurecido cada dia mais. Você sabia que isso é uma sequência que acontece no coração de alguns crentes? São lutas, são problemas, são dificuldades, aí assoma-se aqui um pecado aqui, outro ali, varrido para debaixo do tapete, jeitosamente escondido debaixo da nossa tenda. E aí a gente vai achando que depois a gente resolve isso e o coração vai ficando cada vez mais sobrecarregado. Orgias, embriaguez, e aqui não é embriaguez só de bebida forte, que você poderia dizer, não, graças a Deus, eu não tomo essas coisas, eu tomava, mas não tomo mais, hoje eu sou liberto, eu não bebo mais, mas tem o vinho deste mundo, querido. O vinho deste mundo não é a bebida forte que te embriaga, né, com o álcool que ela contém, mas o vinho desse mundo são as angústias, as preocupações, e muitas vezes as saídas que Satanás tem para nos dar escape. Tem muita gente buscando escape para as dificuldades justamente no pecado. Como que dizendo assim, por tudo que eu tenho passado, né, eu mereço me dar ao luxo, né, de cometer alguns pecados. E a pessoa começa a se auto-absorver sobre esses pecados e não tem mais consciência do seu próprio estado em relação ao seu pecado. E aí vem também as preocupações da vida, né? E quando Jesus fala nesse texto, né, sobre aquele dia que virá, ele não está se referindo só sobre a sua segunda vinda, né? Porque quando a gente lê esse texto e Jesus fala sobre aquele dia, acautelai-vos para que quando vier aquele dia ninguém seja surpreendido, né? Ele não estava falando só sobre a vinda dele, não. Ele estava falando o dia em que nós vamos partir desse mundo também. Queridos, desde que Jesus falou isso, ele ainda não voltou. Desde que Jesus compartilhou isso com os discípulos, ele ainda não voltou. Mas eu pergunto, quem daquele dia que ouviu o que Jesus falou está vivo para contar a história? Todos foram também, Senhor. O dia do Senhor já chegou para todos aqueles homens e mulheres que ouviram Jesus falando esse texto para eles. Vigiai em todo tempo, orando para que possais escapar. Queridos, vivemos hoje dias que a gente tem que estar vigiando e orando para a gente poder escapar. Porque é tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Hoje eu ouvi um áudio que exemplifica bem isso que eu estou falando com os irmãos, sobre como alguns cristãos estão perdendo a esperança. Parece que Deus não está me ouvindo mais, parece que Deus não está mais cumprindo a sua palavra. Eu posso dizer, queridos, que o Senhor continua cumprindo a sua palavra. Não dormita o guarda de Israel. É certo que ele não dorme. Mas eu vejo hoje cristãos que perderam a visão da eternidade. Esse dia há de sobrevir a todos, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ou seja, ou Jesus vem, ou nós vamos ao encontro dele. Ou nós vamos ter o encontro com ele. Mas eu quero dizer a você que é tempo de nós nos acautelarmos, limparmos o nosso coração, não deixar nada ficar arranhando lá dentro, porque do coração liberado e limpo é o canal que Deus usa para fazer grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida.
Por isso, queridos, nós precisamos estar atentos, porque cada dia mais nós precisamos saber quem nós somos e qual é a esperança do nosso chamamento. Quem você é? Você não é um frequentador, mero frequentador de igreja. Você não é uma pessoa qualquer, você é alguém que Jesus separou desde o ventre da sua mãe, para você ser um servo, uma serva na presença dele. Jesus deu um alto preço pela sua vida. No texto que nós lemos inicialmente de Efésios, no versículo 18 de Efésios 1, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meu irmão, eu e você temos uma herança em Cristo Jesus. Eu posso dizer pela fé, eu e você somos ricos, muito ricos, porque o que Ele nos prometeu e o que Ele tem nos dado, nós não podemos comparar com riqueza nenhuma que há nesse mundo, porque tudo um dia vai ficar aqui. Mas a riqueza que Ele tem nos dado, a herança que Ele tem para nós, vai conosco para a eternidade. Por isso, quando Deus revelou a João o Apocalipse, e pediu que ele escrevesse às igrejas tudo o que ele estava vendo, porque na verdade foi uma grande visão que Deus lhe deu, e pediu, escreve, 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 ele foi escrevendo, e quando ele começou a descrever o céu, ele começou a falar de ruas feitas de ouro, de pedras preciosas, de um sol diferente, que não era o sol que a gente tem hoje, era o sol da justiça. Mas hoje, no nosso planeta, parece que a gente tem um sol que debaixo dele só tem injustiça. E se nós perdermos a visão da eternidade, irmãos, nós só vamos ver o que está ao nosso redor. Aí sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos correr para Baal. Se nós perdermos a visão da eternidade, nós vamos correr para essa licenciosidade que está acontecendo hoje no meio do Evangelho, quando você fica assim, meu Deus, isso é igreja. Eu não estou entendendo mais nada, porque eu vejo os chamados crentes, cristãos, evangélicos, concorrendo no mesmo excesso de devassidão que os ímpios. E quando a gente olha em volta, nós vemos muito de nossos irmãos envolvidos em escândalos, sendo presos, como os ímpios também o são, envolvidos nas mesmas falcatruas, e você fica dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou te dar o diagnóstico nessa noite, querido. O que está acontecendo é o mais rigoroso cumprimento da palavra de Deus. Deus falou que ia acontecer e está acontecendo. Mas orientou a igreja, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos vivendo, querido, um período que está se cumprindo. Cristãos envolvidos com coisas que você diz assim, meu Deus, meu Deus. Esse dia eu vi na internet pastores sendo presos, traficando armas. Os camaradas estavam com vários fuzis desmontados dentro do forro do automóvel que eles estavam andando. Fuzis. Pastores. Aí você vai dizer, mas bispo, isso não é pastor. Eu também concordo com você que não seja, mas tinha o título. Estava numa igreja. Quantos pastores hoje têm esse título? Estão por aí servindo de escândalo para a obra de Deus? E muitos cristãos estão enfraquecendo na fé, porque dizem, meu Deus, se isso está acontecendo com o pastor, que dirá comigo? Eu digo a você, querido, você tem que ter a certeza de quem é que te chamou. Se você não tem certeza de quem te chamou, você começa a duvidar da sua fé. Irmãos, quem me chamou foi Deus. O Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu não tenho dúvida disso. Mas fulano, Beltrano, eu oro por ele. Senhor, tenha misericórdia, mas não vou junto não. Não vou caminhar nessa não. Irmãos, eu vejo hoje teologias loucas sendo adotadas por homens que são
pastores que estão à frente do rebanho, do povo de Deus. E alguém diria, o senhor não vai fazer não? Está dando certo nada, irmão. Isso vai acabar mal. Não tenhas inveja daquele que pratica a iniquidade, disse Davi no Salmo 37. Por quê? Porque isso vai acabar mal. Tem crente hoje que está vendo um outro errando e está com inveja do erro dele. Ó, está dando certo. Que certo, irmão? Que certo que está dando. De vez em quando você vê um irmão desaparecer da igreja. Ah, não vem mais aos cultos e tal, cadê ele, cadê ela, sumiu e tal. Daqui a pouquinho você vai lá ver, nas páginas lá do Facebook, né? Está lá. Não, porque eu estou ganhando muito dinheiro, porque eu estou numa empresa agora aí e tal, e a empresa está bombando e tal, e tem uns marketing de rede aí, irmãos, que eu não quero citar nome, sabe, porque eu não tenho nada contra isso, contra a empresa, o trabalho, não é isso. Mas eu percebo que a pessoa não tem tempo mais para Deus, porque agora é só ganhar dinheiro, e dinheiro eu vou fazer uma equipe, eu vou ganhar milhões, e vou ficar rico, e vou comprar casa, e esse ano eu vou ganhar aquele carro que custa não sei... Irmão, depois você vai observar a vida dessa pessoa, como é que vai acabar. A primeira coisa que vai para o espaço é o casamento. É a primeira coisa que vai para o espaço. E depois que separa, todo aquele dinheiro vira agora alvo de briga. Porque a esposa quer levar a parte dela, o marido não quer dar, porque é meu, e começa, e ele já está com outra, e ela já está com o outro, e os filhos perdidos, vem cá, mas não sumiram da casa do Senhor, porque não tinham tempo, estavam ganhando dinheiro? Aí eu pergunto, esse dinheiro foi para a bênção ou para a destruição? Se alguma coisa te convidarem a fazer, para você ganhar muito dinheiro, mas isso vai significar o teu afastamento da casa do Senhor, vou te dar um conselho: foge. Mas depois eu volto. Foge. Não volta não, irmão. E se voltar, volta mais quebrado do que arroz de terceira. E são poucos os que conseguem achar o caminho de volta. E quanto maior a crise, maiores serão os convites e mais sedutores para se ganhar muito dinheiro. Olha o Deus Mamon aí. Se perguntar, não, eu sou do Senhor, eu já tenho mais ou menos 1 ano que eu não vou à igreja, apareci lá só umas 2 vezes. A primeira coisa que eu pergunto, já que você está ainda fiel ao Senhor, você tem sido dizimista de tudo que chega na tua mão? Toquei na ferida, né? Irmão, se nós não temos certeza da esperança do nosso chamamento, nós não vamos ter como permanecer na presença do Senhor. Porque cada dia mais nós precisamos saber quem nos chamou. Quem perde essa esperança será facilmente tragado pelas circunstâncias da vida. Sabe a semente que caiu no meio dos espinhos? E os espinhos cresceram e sufocaram a semente? Jesus disse que esses espinhos são os cuidados da vida, do mundo. São os problemas, as lutas, as dificuldades. A semente morreu por causa disso. Quem perde, querido, a esperança em Cristo, irá trocar o momentâneo pelo eterno. Ou seja, as coisas do presente vão falar mais alto do que as coisas do eterno. Vai trocar o que é grandioso e indispensável pelo supérfluo. Eu tenho visto crentes fazer isso hoje, trocar o grandioso e o indispensável pelo supérfluo. Trocar o que é tremendamente valioso por quinquilharias. Lixo mesmo. Um lixo bonito, né? Um lixo adornado. Um lixo travestido de luxo. Mas é lixo.
Muitos cristãos, queridos, por terem o seu coração sobrecarregado, não conhecem mais o Deus a quem serve. Aí, na epístola que lemos de Efésios, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Querido, o Deus que nós servimos tem poder. Você sabe quando Ananias, Misael e Azarias foram confrontados por Nabucodonosor, que perguntou para eles: e aí? E aí? Vocês vão adorar a imagem de ouro que eu levantei? Ou vão entrar na fornalha? Os três disseram: fica sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar dessa fornalha. Basta Ele querer e a gente não morre na fornalha. Mas se Deus não quiser, nós não vamos ceder e não vamos adorar a imagem de ouro que tu levantaste. Se Deus não quiser nos salvar, Ele não vai nos salvar, nós vamos morrer. Mas o nosso Deus tem poder para nos salvar. E eles entraram, e vocês conhecem a história. Jogaram os três lá dentro, amarrados, de pés e mãos. Os homens que foram jogá-los na fornalha, morreram queimados. O negócio estava fácil, não. A boca da fornalha já estava matando. Jogaram eles lá dentro. Daqui a pouquinho o rei olha lá para dentro, assim, não jogamos os homens amarrados? Por que eles estão caminhando livremente no meio do fogo? E aquele quarto homem que está lá dentro, que tem a semelhança de um filho dos deuses, quem é aquele quarto homem? Queridos, a igreja precisa assumir o Deus a quem serve. Se o meu Deus quiser, Ele tem poder para me livrar dessa situação difícil que eu estou passando. Mas não significa que eu vou fazer negócio, não significa que eu vou ceder, não significa que eu vou, esquecer de quem eu sou, para onde eu vou, quem é o meu Deus, e vou fazer negócio com a minha fé. E eu vejo hoje cristãos negociando a sua fé. Uma mentirinha não faz mal. Uma traídazinha no casamento, isso aí quem não faz? Um negóciozinho por trás, está todo mundo fazendo, olha aí. 5 conselheiros do Conselho Fiscal do Estado foram presos. Tribunal de Contas do Estado, aqueles caras que aprovaram as contas do Cabral. O Cabral que roubou bilhões. Pois é, eles assinaram embaixo e disseram que as contas do Cabral estavam tudo certo. Se eles estão fazendo isso, por que lá na empresa eu não posso também fazer o meu cambalacho gospel? Cambalacho gospel, irmão. E aí vem o azeite ungido, a farinha santa, o sal da prosperidade. E se eu começar a fazer a lista aqui, vai ficar maior do que a Bíblia. Aí você entende porque que hoje nós estamos tendo uma situação de baalização da fé? É porque o povo já não sabe mais o Deus a quem adora. Quando eu vejo, irmãos, uma igreja cheia, com milhares de pessoas, seguindo um maluco, seguindo um doido, seguindo um herege, porque a palavra melhor que se adequa é essa, herege.
Eu fico pensando, meu Deus, será que esse povo não está enxergando? Aí o Espírito Santo de Deus diz assim, eles não querem ver, é diferente, enxergar eles enxergam, eles não querem ver. Porque se eu levar para casa esse objeto ungido, miraculoso, né? Eu boto lá e ele vira o meu bezerro de ouro dentro da... Não, mas peraí. Não, eu continuo servindo ao Senhor, eu sou crente, eu creio em Jesus. Mas se a farinha santa der uma ajudinha, é bom, né? Eu sei que o sangue de Jesus me cobre de todo pecado, mas se eu receber um descarrego com arruda e sal grosso na porta da igreja, que mal vai fazer? Junta o sangue de Jesus com mais o descarrego de arruda e sal grosso. Não vai melhorar? Não, irmão, vai estragar tudo. Porque uma coisa invalida a outra. Não podemos servir a dois senhores. Ou nós seguimos ao Deus que está na palavra de Deus, onde Ele repreende todo tipo de idolatria. Ou nós vamos cair nas garras daquele que tenta contra as nossas vidas. Tais cristãos, com seus corações sobrecarregados, não conseguem mais ver Jesus como um grande presente de Deus para a igreja. Irmãos, a igreja perdeu o referencial de Jesus. Aí em Efésios capítulo 20, o primeiro versículo 22, olha o que diz aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a Deus deu Jesus em sacrifício pela igreja e para a igreja. Nós recebemos um presente, um filho se nos deu, um menino vos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, ele é um presente de Deus para nós. Mas o que fazer quando a igreja que recebeu o presente não reconhece o presente? O que fazer com o sal quando ele torna-se insípido? Como restaurar o seu sabor depois que ele perdeu a sua salinidade? Essa é a grande luta hoje dos pastores sérios, dos homens de Deus. É tentar pregar Jesus para crente. É tentar fazer com que pessoas que conhecem a Bíblia acreditem que esse Jesus é vivo e verdadeiro e ele é um presente de Deus, porque Deus o deu à igreja. Há muitos cristãos que não reconhecem mais isso. Esses cristãos sobrecarregados não conseguem mais perceber que a igreja é o local. A igreja local, a igreja é o corpo de Cristo. Não consegue mais entender isso. Hoje você tem que pegar um crente e dizer, querido, olha só, você está pensando que você está bem longe da igreja? Tá não, você está mal. Porque ele acredita que ele pode ficar longe da comunhão com o corpo de Cristo e que tudo vai ficar bem. Hoje nós temos uma igreja esquisita chamada de desigrejados. Você sabia que no meio do desigrejado tem gente que se orgulha de ser desigrejado? Tem uns que estão mal, né? Tem uns que falam, não, eu estou afastado, eu sei que eu não estou bem, eu preciso voltar, a comunhão da igreja está me fazendo falta, eu sei que eu preciso estar no meio do corpo de Cristo. Tem uns que têm essa consciência, mas tem alguns que se orgulham de ser desigrejados. Graças a Deus, eu não faço mais parte da igreja. Ah, é? Então você precisa ler esse texto que está aqui. O qual é o seu corpo, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude do corpo de Cristo. Que igreja? A igreja que está cheia de gente com defeito. É como eu falei ontem. É a mesma situação de Naamã. Né? Naamã era leproso e ele não queria se banhar no Rio Jordão porque ele achava o Rio Jordão sujo. Eu já estou com lepra. Aí vou para um rio sujo, vai ficar pior. Mas foi lá que o profeta disse para ele, não, vai lá e banha-te 7 vezes no Jordão.
Mas na minha terra tem rios como Abana e Farfar, que são rios cristalinos, de água limpa. Por que eu tenho que me banhar nesse rio sujo? Por que eu tenho que ficar numa igreja cheia de gente que tem pecado pior do que o meu? Porque é nesse rio sujo que Deus vai te lavar. É nesse rio sujo que Deus vai te curar. É no meio de gente enferma que Deus vai curar a tua alma. É quando você aprender a perdoar, é quando você aprender a caminhar junto, é quando você aprender a caminhar a segunda milha, é quando você aprender que é lá no meio da igreja, que para nós é cheia de defeito, mas que Jesus, quando olha para ela, diz, é sem mácula, sem ruga e sem defeito. Como? Como? Sem mácula, sem ruga, sem defeito, se eu faço parte dessa igreja e eu sou todo defeituoso? Por isso nós temos que ter a certeza da esperança do nosso chamamento. Jesus chamou a mim e a você, irmão, cheio de defeito, cheio de coisa para Deus operar. E Ele juntou esse caldo todo sujo e fez uma igreja. E jogou sobre ela o seu sangue. E quem permanece no corpo de Cristo é lavado por esse sangue. E de uma maneira inexplicável e sobrenatural, essa igreja se torna limpa. Sem mácula, sem ruga e sem defeito. Por isso, querido, limpa o teu coração. Veja como é que está o teu coração. Você está com uma mumunha aí com o teu irmão, resolve isso aí, irmão. Resolve. Porque se você não resolver, você começa a se afastar da igreja. Você começa a se afastar do plano, do projeto de Deus para a sua vida. Quando Paulo orou pelos crentes, o texto é: Paulo ora pelos crentes, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A nossa herança é junto com os santos. Mas, bispo, não dava para ter minha herança separada não, porque eu não gosto muito do irmão fulano, do irmão Beltrano. Meu santo não casa com dele. Você sabia que tem crente assim? Ele ainda não entende do Espírito Santo, ele está pensando que ele está na macumba. Meu santo não vai com dele. Não, irmão, Espírito Santo é diferente. Que age em todos, por meio de todos, através de todos. Não é do jeito que você quer, não. É do jeito que Deus faz. Por isso a igreja tem que limpar o coração, amar uns aos outros, perseverar no Senhor, ser fiel ao Senhor até o fim, porque todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas eu vejo hoje uma igreja que se divide. Como eu disse, crentes que estão em casa e se orgulham de serem desigrejados. E eles não entendem que Jesus foi um presente que Deus deu para a igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. E por isso nós estamos encerrando essa semana juntos. Alguns ficaram pelo caminho aí, né? Na terça-feira, quando a gente vai orar para pedir saúde física, a igreja fica lotada. Tem gente que quase traz o cachorro que não está bem em casa para poupar um dinheiro de veterinário nesse dia. Na família, a igreja também é bem frequentada. Mas quando a gente fala assim, vamos ver, vamos orar para que Deus dê prosperidade, a sua vida financeira, já tem uns crentes que não vêm, que ele sabe que há muito tempo ele não é dizimista. Aí ele entende que esse dia não é para ele vir à igreja. Porque se ele vier à igreja nesse dia, o Espírito Santo vai cobrar ele e ele não quer ser cobrado. Já chega o SPC, né? Aí também tem o SPC de Jesus, que é o serviço de crédito de Jesus, né? Irmãos, a igreja está sendo bombardeada por uma série de doutrinas heréticas que estão aí na internet. Entre elas, alguns malucos
que tentam provar que dízimo não é bíblico. Eu já vi uns textos, uns vídeos desses até o final, só para ver até onde o sujeito vai, para inventar moda. E eu vou dizer, crente que não conhece a Bíblia, acha que ele está com a razão. Principalmente aquele crente que já não quer ser dizimista mesmo. Junta a fome com a vontade de comer. Mas eu vou te dar um conselho como pastor. Eu vou te falar não do que eu ouvi falar. Eu não vou falar do que os outros falam, nem do que os outros fazem. Eu vou falar do que eu faço. Eu nunca deixarei de ser dizimista. Eu sou dizimista desde que eu me converti, porque eu entendi que ou Deus reina nas minhas finanças, ou Satanás vai mandar nela. Se eu não consigo ser dizimista, eu estou abrindo uma brecha, uma porta larga para que o diabo reine na minha vida financeira. Quando eu sou dizimista e ofertante, gracioso, ofertante espontâneo, não é por força, nem por obrigação, nada, por desejo de servir a Deus com a minha vida financeira. Aí eu atraio sobre mim todas as promessas de Deus. Porque nenhum homem vai conseguir invalidar o preceito que Deus estabeleceu. Eu costumo dizer para esses pastores o seguinte: vamos encerrar o assunto rápido. Você me mostra no Novo Testamento um texto em que Jesus tenha abolido o dízimo. Você tem um para me mostrar? Bom, não é bem assim, né? Não, meu irmão, me mostra o texto. Muito pelo contrário, Jesus chegou para o fariseu e disse que vocês continuem sendo dizimistas e ofertantes, mas não deixem de fazer a outra parte que vocês não estão fazendo. Porque também só ser dizimista e ofertante e não ser uma pessoa de coração aberto para a vontade de Deus e para o perdão, não adianta nada. Mas nem aí nesse texto Jesus invalidou o dízimo e a oferta. Pelo contrário, mandou que eles continuassem fazendo. Então, quando eu digo um pastor, se algum pastor te falar isso, fala assim: me mostra no Novo Testamento um texto onde Jesus literalmente aboliu o dízimo. Ele diga assim: não precisa mais ser dizimista. Me mostra um texto. Ele não vai mostrar, irmão, porque esse texto não tem. Não tem. Eu digo, querido, então toma vergonha na cara, vai ser dizimista, porque o que você está querendo ser é sonegador. Você está querendo roubar. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Deus falou isso para o povo de Israel. Nós te roubamos sim, vocês, a nação inteira, estão me roubando. Nos dízimos e nas ofertas. E eu temo que a profecia de Ageu se cumpra nas nossas vidas. Quando o povo de Israel achou que podia não ser dizimista nem ofertante, porque Deus ia continuar abençoando. Aí Deus começou a pegar e transformar a crise deles em miséria. Eles semeavam e não colhiam. Eles semeavam o dobro e recolhiam metade. Porque Deus fechou a comporta. Deus fechou. E a promessa de Deus não é só para o muito. Pelo contrário, as maiores promessas de Deus são para o pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ser fiel no muito, irmão, até ímpio é. Quando o dinheiro está sobrando, todo mundo é amigo de todo mundo. Mas quando o dinheiro falta, começa a briga. Mas na crise, o povo que verdadeiramente serve a Deus, continua sendo fiel. E por isso Deus repreende a crise no meio do seu povo. O mesmo Deus que poupou Israel e não deixou uma praga cair sobre eles, é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. Eu não estou servindo um Deus diferente desse. Por isso, independente da circunstância, eu entendo que na crise a gente tem que ser mais fiel. Mais fiel. O ano passado eu não tive aumento.
e fiquei 2 anos sem aumento. Esse ano, quando fizemos a segunda campanha, eu entendi o seguinte: se nós estamos com necessidade, eu vou dobrar a minha oferta. Não é porque o dinheiro está sobrando. Eu tenho muita coisa para fazer com esse dinheiro. Mas eu entendo que quanto maior é a dificuldade, maior é a oferta. Sabe por quê? Porque a oferta da sobra tem um valor. E a oferta que não é sobra, ela tem outro valor. Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada, disse Davi. A coisa estava pegando para o lado de Israel, enfermidade na nação, matando um monte de gente. Davi vai fazer um sacrifício, aí chega lá um homem e dá tudo para ele. E diz assim: olha, a terra está ali, o monte está ali, pode usar, está aqui os bois, eu estou dando os meus bois. A peiragem do boi, aquela canga que fica em cima com madeira, usa como lenha para poder fazer o holocausto. Tudo Araúna oferece ao rei. E Davi disse: de jeito nenhum. Nunca ofereci, nem vou oferecer ao meu Deus o que não me custe nada. Eu pagarei pelo devido preço. Pagarei pelo devido preço. Não por legalismo. Davi fazia isso porque ele amava a Deus. E ele queria externar isso para Deus. Por isso o Senhor diz, através de Hebreus 10, 25, que não devemos deixar de congregar, quanto mais percebemos que o dia se aproxima. Jamais conseguiremos, querido, nos manter unidos como corpo de Cristo se o nosso coração não estiver limpo. Por isso que eu estou falando com a igreja: limpa o teu coração. Porque as mumunhas que estão dando entre irmãos, fazendo com que um se afaste da presença do outro, e com isso se afaste da igreja, é coração sujo. O coração fica sujo, começa a haver problema entre um irmão e outro, ninguém quer limpar o coração, todo mundo está cheio de razão. Aí procura o outro irmão e diz assim: você não acha que eu estou com a razão? Aí o outro procura o outro irmão e diz: mas você não acha que eu estou com a razão? Aí esse daqui já fica a favor desse, aquele outro já fica a favor do outro, e quando vê, tem um monte de gente brigando por um monte de palhaçada. A palavra mais certa é essa: palhaçada. Coração sujo. Era mais fácil limpar o coração, procurar o irmão, pedir perdão, se reconciliar com ele e continuar a caminhada, um abençoando a vida do outro. E sendo igreja, essa igreja gloriosa de Jesus, que ele foi dado como presente para ela, para torná-la santa e sem defeito. Irmãos, é simples assim. E nós jamais vamos conseguir expressar a grandiosidade do nosso Deus para o mundo, se nós não desbloquearmos o nosso coração do pecado e do impedimento e da falta de esperança que está tomando conta de muita gente hoje. Então, querido, você está aqui, sabe por quê? Porque você ama Jesus, amém? Amém. E se a gente ama Jesus, por que a gente vai ter problema um com o outro? Você sabe quem é que Jesus ama? Todos nós. Todos nós. Esse povo que Jesus ama é todo cheio de defeito. E como disse Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os pecadores, do qual eu sou o maior. Paulo dizia: eu sou o maior dos pecadores. Porque ele sabia quem ele era quando Jesus o encontrou. Ele sabia muito bem. Ele não havia esquecido, não deu amnésia nele, não. Por isso, querido, eu quero terminar a semana com a oração de toda a igreja, orando até pelos que não vieram, para que a gente limpe o nosso coração como igreja e sejamos bênção um na vida do outro. E quando alguém vir nos procurar e dizer assim: irmão, olha só, aconteceu isso assim, assim, você não acha que eu estou com razão? Eu acho que você está errado. Eu acho que você devia procurar o irmão, conversar com ele. Ah, mas eu já fiz, então vou lá com você, vamos lá, estou junto com você nessa, aí eu te ajudo. Vamos lá, vamos conversar, vamos dar as mãos, vamos orar, vamos botar isso aí, né, em panos limpos, em pratos limpos, mas vamos cancelar isso aí. Não, mas eu não quero. Ah, tá, agora eu entendi. Você quer adesões à sua mágoa. Eu não vou aderir à sua mágoa. Eu vou te ajudar a resolver o problema. Aderir à sua mágoa eu não vou.
E se você acha que você deve ficar com essa mágoa, você vai para lá e eu vou para cá. Não vou caminhar com você. Porque se você caminhar com o magoado, dando tapinha nas costas dele, dizendo que ele, coitadinho, né? Que coisa terrível que fizeram com você. Você é tão santinho, você é tão, né? Vai os dois para o mesmo buraco, irmão. Vão os dois para o mesmo buraco. E o que acontece hoje na igreja é que tem muita gente magoada, se juntando com gente magoada, e os dois indo para o mesmo buraco. Não é assim que resolve, não, querido. Procura uma liderança, procura alguém que pode te ajudar, né? Conta o que aconteceu, pede ajuda, pede para reunir com outra pessoa e botar o diabo por terra e exaltar o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. É isso que a gente tem que fazer. Satanás é que tem que ficar perdendo, não Jesus. E é por isso que eu quero orar com você nessa noite. Porque para a gente levantar o propósito na área espiritual, nós temos que entender que Jesus é o presente de Deus para a igreja. E nós não podemos fazer diferente do que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Deus reconhece até a possibilidade da gente ficar irado. Ele sabe que a nossa estrutura é pó e ele sabe que a gente fica irado. Irai-vos e não pequeis. Não se deite o sol sobre a vossa ira. Ou seja, tem hora que dá vontade de, né, de pegar o pescoço, como dizia o comediante, apertar só um pouquinho, né? Tinha um comediante que dizia assim, eu queria matar ele só um pouquinho. Quer dizer, existe isso, matar só um pouquinho? Não tem, né? Mas ele já falava de brincadeira mesmo. Mas depois que a gente ouve a voz de Deus, e normalmente Deus fala conosco, aí a gente quebranta o coração e diz, isso está errado. Eu não posso levar isso adiante. Isso tem que mudar. E aí o Espírito Santo trabalha no teu coração. E aí você deixa as coisas velhas para trás e caminha para as coisas novas que Deus tem para você. Ah, mas eu já procurei o irmão, tentei me reconciliar e ele disse que não quer. Às vezes na hora também ele está zangado com você. Começa a orar por ele. Dá um tempo ao Espírito Santo para agir na vida dele. E quem sabe, passado uns dias, né, um tempo, ele também vai chegar na mesma conclusão, à medida em que você está orando por ele e você não está mais demonstrando nenhuma atitude de mágoa contra ele. Ou seja, Deus vai trabalhando na nossa vida. É assim que Deus vence, é assim que nós vencemos. É assim que a igreja representa o caráter de Cristo na face da terra. Deus tem feito isso no nosso meio, querido. Mas é uma pena que Ele não consegue fazer com todos. Tem gente que endurece o coração. Tem gente que é duro na queda. Tem gente que diz, olha, eu prefiro mudar de igreja. Porque eu deleto o irmão. Eu não vou ter mais que olhar para a cara dele. Só que o problema torna a acontecer lá na outra igreja. Porque lá também vai dar problema do mesmo jeito. E aí a pessoa vai de igreja em igreja, até um dia que ele vira um desigrejado, orgulhoso de ser desigrejado. E aí ele não sabe, mas ele já está fora. A igreja local é o lugar onde Deus opera. Existe uma igreja mundial, uma igreja no mundo todo, de Jesus. Mas você nunca vai conhecer esses irmãos que estão lá na Coreia agora, orando. Você nunca vai conhecê-los. Quem você pode conhecer é o teu próximo. Por isso Jesus disse, quando você amar, ame ao teu próximo. O teu próximo como a ti mesmo. Porque amar o que está lá longe é mole. Nunca vai pisar no teu calo, nunca. Mas você tem que amar aquele que está do teu lado. E que de vez em quando acerta o teu calo. Ou sem querer querendo. Como dizia o Chaves, né? Mas não importa. A palavra de Deus diz que o perdão faz parte do processo de Deus para o perdão dos nossos pecados. Porque com a medida que nós perdoamos, seremos perdoados também. À medida em que amamos, seremos amados também. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus,
Eu sei, ó Deus, que é muito difícil. Não é fácil perdoar. Se fosse fácil, Jesus não teria dado a sua vida por nós, para que nós pudéssemos vencer esse sentimento que às vezes tenta dominar o nosso coração. A mágoa, o ódio, o ressentimento, a tristeza, a dor, são sentimentos muito difíceis de tratarmos com eles. Mas a tua palavra diz que Jesus venceu a morte, e nós venceríamos também. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pai querido, que cada um aqui possa vencer as suas dificuldades, para que nós possamos perdoar uns aos outros e caminhar como igreja que Jesus preparou para que fôssemos aonde quer que estejamos. Se mudarmos daqui e formos para um outro estado ou para um outro país, lá haverá uma igreja. E a tua palavra diz que lá nós devemos congregar e amar esses irmãos e caminhar com eles. E essa é a família que Deus nos deu. Por isso Davi sentia saudade do templo. Ele não sentia saudade das paredes. Com certeza ele sentia saudade das pessoas. Pai querido, abençoa, Senhor, esta igreja. Que no meio da luta, da dor, da dificuldade e dos nossos próprios problemas, nós não esqueçamos de quem nós somos. Qual é a esperança do nosso chamamento? Somos de Jesus e para Jesus. Não há como voltar atrás depois que colocamos a mão no arado. Não tem como fazê-lo, porque aquele que fizer, a tua palavra diz que já está reprovado. Porque quem toma a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, disse Jesus. Por isso, Pai, nós não podemos olhar para trás. Olhar para frente, para o alto e decretar na nossa vida que confiamos no Senhor. Por isso, Pai, se alguém está com seu coração bloqueado, magoado, ferido, machucado, adoecido, entristecido, se alguém está com seu coração apático, triste, sem esperança, que nessa noite, Pai, isso seja removido de cada coração. Pai querido, nós oramos e pedimos que essas coisas saiam e entre, ó Deus, a plenitude do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, e traz-nos uma nova esperança em Cristo Jesus. Nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias de dor, ainda lá haverá de guiar a Tua mão, mesmo que estejamos no mais profundo abismo, ainda lá a Tua mão nos guiará. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos nessa noite, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos a desbloquear o nosso coração, para que a fonte do Espírito não fique bloqueada na nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, sara as nossas enfermidades, redime a nossa vida e nos coroa com graça e com misericórdia. Age, ó Deus, poderosamente na vida do Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Que você se sinta livre, que você se sinta liberto, alegre, espontâneo, preparado para fazer a vontade de Deus onde você estiver. Pegue agora o pedido, o seu projeto de vida, e vamos erguê-lo. Antes vamos dar uma lida, como temos feito essa semana, tá? Ore, mas antes dê uma olhada naquilo que você escreveu com Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Erga
o projeto na presença do Senhor. Pai querido, iniciamos em janeiro, 3 meses já se passaram, e agora estamos iniciando, Pai, a etapa de mais 3 meses, quando chegaremos ao meio desse ano, no mês de junho. Pai querido, que esses projetos não fiquem apenas escritos nesse papel, mas que eles se concretizem, que eles se realizem na nossa vida. É lógico, ó Deus, que estamos submetendo ao Teu querer, porque talvez alguma coisa aqui não poderá ser feito, não porque Tu não tenhas poder, mas porque ainda não é a hora, ou não é a Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Pai, chamamos de projeto. Isso aqui não é uma obra pronta, acabada, isso é um projeto que nós estamos colocando diante de Ti e pedindo, ó Deus, que a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas e, se for possível, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Em todas essas coisas, eu creio, Pai, que nós somos mais do que vencedores através do Teu amor por nós. Por isso, Pai, nós apresentamos a Ti esses pedidos e glorificamos o Teu nome, na certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. O Teu poder se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. Então, ó Deus, nós entregamos a Ti esses projetos e descansamos, porque sabemos que o Senhor estará conosco em todas as nossas necessidades, e que o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós estamos encerrando, Pai, essa semana do projeto. Domingo estaremos aqui ceando em jejum, pela nossa unidade, pelo caminho da igreja neste lugar. Pai querido, abençoa, que tenhamos uma ceia dominical, Pai, cheia da Tua presença, uma ceia que renove as nossas forças, uma ceia que nos coroa com graça e com misericórdia. E todo o povo de Deus diga amém.